A gente tem que lembrar nessa situação, por exemplo, que nesse momento o presidente Bolsonaro está sendo extremamente investigado, criticado, massacrado pela imprensa, etc, etc, porque o que o mais bombástico que vazou até agora na delação do Cid, do Mauro Cid, que era o ajudante de ordem dele, foi que ele teria feito reuniões no ano passado para discutir quais seriam os caminhos constitucionais, caminhos legais, para uma ação contra os abusos do Supremo Tribunal Federal. Isso que estão chamando de minuta de golpe, não sei o que lá. É impossível você até saber o que é golpe, o que não é golpe, se alguém virar para você e trouxer aqui, olha, existe esse caminho jurídico aqui, portanto, dentro da lei. E aí você chama as pessoas, as pessoas envolvidas, militares, etc. Isso aqui é viável? Isso aqui é correto? Isso aqui dá para fazer? Ah, não, isso aí não dá para fazer. Ah, tá bom, então não dá para fazer, vou embora, vou para os Estados Unidos. Mas a mera cogitação, né, que se chama de fases intercrimes, né? A mera cogitação de algo nunca é crime. E o que estão tentando fazer com essas supostas minutas de golpe, esses vazamentos na imprensa, etc., são a discussão de alguém que cogitou algo para ver se aquilo era crime. Dentro da lei. Dentro da lei. E que, ao ser avisado ou ameaçado, ou quer que seja, optou por não fazer. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Optou por não fazer. Por isso que eu não concordo muito com a Adrilles quando ele diz que estão numa ditadura subliminar, não, cara. Eu acho que a ditadura é escancarada. Escancarada, tá aí na cara de todo mundo. As pessoas hoje em dia têm medo de dizer o óbvio, né? Que a grama é verde, que o céu é azul, que existem tiranos. Então, eu não entendo isso como subliminar, não. Eu entendo isso como um recado direto e de medo para a população. Vocês viram que aquela advogada, uma das advogadas dos presos do dia 8, ela falou, eu tenho medo, estou aqui na frente dos senhores e tenho medo de estar aqui. Então, eles estão realmente incutindo o medo na população para que a população não faça nenhum tipo de manifestação. Mas acho que no dia 12 vamos botar os pezinhos nas ruas, né? Ô Didi, eu acho que é uma ditadura subliminar por uma questão verbal. Eles conseguiram dar um jogo semântico aí de corrupção de linguagem, de censurar, prender, perseguir em nome da democracia. Se o Didi fala que as urnas não são tão confiáveis, Didi é golpista. Se o Paulo Figueiredo diz que a justiça eleitoral foi parcial na condução das eleições, e foi, e dá exemplos ainda, né? Não podia chamar o Lula de ladrão, não podia chamar o Lula de abortista, não podia dizer que o Lula era amigo ditador, não podia usar a imagem do 7 de setembro, não podia usar a imagem da primeira, ou seja, uma série de coisas que tolhiam uma campanha para favorecer outra. Você também é chamado de golpista, você não pode criticar o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, você não pode criticar as instituições, você não pode criticar as pessoas das instituições em nome de uma defesa da democracia, como se a democracia não pressuposse justamente a crítica de pessoas, o livre diálogo, a livre contestação. Tem um livro que o Paulo Figueiredo também deve conhecer, Como Morrem as Democracias. É um livro que é citado pelo ministro Barroso. E ele diz, e é um livro de esquerda, né? E o livro diz o seguinte, e o Barroso endossa. Não, quando começou a morrer a democracia? Surgimento das redes sociais, que a direita tomou. E ela começou a criticar o judiciário, começou a criticar a grande mídia. Eu fui ouvindo aquilo e falei, peraí, mas isso é a democracia. Você, numa rede social, tem o poder, enquanto cidadão, de criticar a grande mídia por uma notícia que você acha lesiva, ou deturpada, ou falsa. Você, numa rede social, tem o poder de criticar um juiz do Supremo Tribunal Federal por achar que ele é abusivo, ou por uma decisão que seja injusta. Isso é democracia. Ou não? Aí, quando você começa a criticar, e quando você começa a dar poder ao cidadão, ou a meios de comunicação alternativos, estabelecer críticas legítimas aos poderes, ao legislativo, ao presidente, como eu falei, podem dizer fora Lula, como podem dizer fora Gilmar Mendes.
e quando começam a criticar a própria grande mídia, isso é lesivo à democracia. O surgimento das redes sociais proporcionou um novo cenário na geopolítica mundial. Sei lá, o Erdogan na Europa, o Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro no Brasil. São personagens que não tinham quase nenhuma estrutura sociopolítica por trás dele. O Trump talvez um pouco mais, mas que nunca poderiam entrar na cena política não fosse o advento das redes sociais, que se sobrepujaram, que se colocaram acima da grande mídia em busca de uma investigação de uma verdade que não fosse uma verdade ideológica colocada de cima para baixo, goela abaixo da população brasileira e mundial. Ou seja, o que a gente está vendo no Brasil e no mundo, mas no Brasil especialmente, porque aqui a justiça realmente persegue e censura, é uma inversão completa de linguagem em nome da democracia, que eles acham que é a opinião deles, eles enquanto instituição. É a mesma coisa do Alexandre de Moraes falando assim, vocês do 7 de setembro estão atacando a democracia. Dezenas de milhões de pessoas nas ruas atacando a democracia. Porque a democracia é quem? É ele. É ele, Barroso. A democracia sou eu. A lei sou eu. Ou seja, é uma inversão completa que é colocada em nome da democracia e que serve de prato frio, um prato frio de vingança contra a liberdade, contra o povo e contra a democracia real, soberana do povo se manifestar nas ruas e nas redes sociais. Você sabe que nesse livro, você citou, que o Barroso realmente já citou How Democracies Die, né? Do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt. É um livro que é novo, mais ou menos. É um livro que deve ter aí uns... Não tem 10 anos, eu diria que tem uns 5 anos. E eu, apesar de, sem dúvida nenhuma, o livro, ele é um livro ali que passa... Ele foi escrito naquele momento, eu sei que foi nessa época, porque eu sei que foi depois das eleições do Trump e depois do Brexit, né? E ele é um livro escrito naquele contexto, no auge do que se chama de florescer do nacional-populismo. Mas o que eu acho interessante do livro é que eles dizem que eu acho que eles têm uma certa razão na tese central do livro deles. E eu vou te explicar por quê. A questão é a corrupção da mensagem do livro pelo Barroso, né? Mas enfim. Não, exato. Mas o que eu digo é o seguinte: a tese central do livro é que as democracias modernas não morrem por causa de golpes militares ou então revoluções violentas. Que o desmantelamento da democracia ele é sutil, através de ações legais, institucionais, todas levadas a cabo por pessoas dentro do poder, e não por um golpe de Estado, como dizem que... Então, o que é interessante é que o livro diz que eles identificam 4 sinais de alerta, que são a rejeição das regras democráticas do jogo, a negação da legitimidade dos oponentes políticos, a tolerância ou então o incentivo à violência e a inclinação que as pessoas têm a restringir as liberdades civis dos oponentes. Quem está fazendo isso no Brasil é quem? Porra, esse aqui é o meu ponto. Se o Barroso ler o livro, ele vai olhar e falar, uai, sou eu! Uai, sou eu! O cara nem consegue olhar no espelho e falar, mas peraí, quem está... É um espelho! Porra, quem é que tá... Violência, tortura, com presos, seu devido processo legal... Pô, então, eu vou contar uma coisa. Tem algumas coisas aqui que eu quero trazer em primeira mão para vocês. 2 pesquisas e um fato que uma testemunha me contou. Então, eu não sei o que vocês querem. Uma testemunha é uma pessoa que estava presa por ordem do Xandão, me contando o que eles faziam, tá? Na prisão, por ordem do Xandão. Então, não sei qual é a ordem das coisas que vocês querem. Como você quiser. Então, vamos lá. Essa história da prisão. Eu não vou dizer quem foi a pessoa, mas uma pessoa presa por ordem do Xandão, tá? Esse cara, depois de 6 meses preso, o Xandão mandou soltar. Foi preso lá naquela história de vacina, etc. O sujeito não conseguiu ser solto porque não constava em nenhum lugar que ele havia sido preso. Sim. Não constava no, sei lá, acho que é no CNJ, sei lá, no sistema da Justiça Federal que ele estava preso. E aí... Para ele desaparecer num porão é daqui para ali, né? Porra, mas é alguma gulag, cara. O cara não foi preso pelo Estado brasileiro. Cara, jogaram ele na cadeia por causa de um papel que o Xandão assinou. Cara, meu irmão, isso o Stalin tá olhando e falando assim, porra, meu irmão, maluco é brabo.
Vacilei. Paulo, mas isso não é exceção, cara. Eu converso Não. O meu processo, por exemplo, quando eu fui tirar minhas redes sociais, fiquei 3 meses, depois voltou, também não sei por que voltou. Eu fiquei 3 meses sem ver. Fui ver Adriles, até hoje eu não recebi nada. Fala o tempo inteiro, Adriles, é um tanto de processo que eu chego lá na justiça e falo, cadê? Não tem, não existe. Aí os caras falam que dão acesso. Não dão. Isso é coisa de burocracia e ditadura. O cara é acusado, não se sabe do quê, é preso, não se sabe do quê, é desmonetizado, não se sabe por quê, é censurado, não se sabe por quê. E preso pela Suprema Corte, né? O cara vai pesquisar o que é que o meu cliente é acusado. Não consta nada aqui, não. Assim, não é uma exceção isso que o Paulo Figueiredo está falando, não. É uma regra. Não é uma exceção, não. Eu estou ilustrando como este aparato desse cara é paraestatal. Uma das coisas que esse preso me contou foi o seguinte, que jogaram ele na prisão comum, e aí o que faziam? Botavam ele para tomar banho de sol com elementos de alta periculosidade, enfiavam a porrada nele, Nossa. a ponto dele ter tomado uma paulada. Ele falou, tem prova, tem... Detentos. Tomou uma paulada na boca, e esse cara é um tiozão. Mas dos detentos? Dos detentos. Arrebentaram a boca dele, perdeu 3 dentes. E aí, no mesmo dia, a Polícia Federal chamava ele para depor e falava assim, pô, chato que você tá passando, hein? Isso aí, pô, é muito triste que você tá passando. Mas se você entregar alguma coisa do Bolsonaro, você sai hoje mesmo. Assim. E eu já te falei, Adriles, que eu tomei o mesmo achaque, por isso que eu faço os paralelos com o Lava Jato, eu tomei exatamente o mesmo achaque em relação ao Trump. Em relação ao Trump. Não foi da Lava Jato, no meu caso não foi Lava Jato, mas foi de procurador. Mesma coisa. Tomei o mesmo achaque em relação ao Trump. Pô, entrega o Trump que nada, tudo isso some, desaparece. Isso é tática de mafioso, de bandido. E aí o cara falava, e você vê, essa era a PF do Xandão. Essa era a PF do Xandão. Não é? E aí a PF do Rio de Janeiro era legal com ele, etc. Não sei se do Rio de Janeiro, onde quer que ele estivesse, era legal com ele. Mas a do Xandão era... Então, meu amigo, esse é o estado das coisas no Brasil. Eu recebi, conversei com essa pessoa no final de semana e fiquei assim, ele falou, tem um monte de coisa que eu não posso te falar. Eu fiquei absolutamente perplexo.